Então, esse segundo momento eu faço convite, então, para a participação da banca, com a presença, então, vamos iniciar com o professor Dr. Maurício Mendes Belmonte, né? E nesse momento, nem que você está mais longe, está mais perto, mas continua mais longe, mas vindo lá da Prefeitura Municipal de Sorocaba, está em Sorocaba agora. Bem-vindo, Maurício, muito bom ter você aqui, também colaborador do trabalho, esteve com a gente em alguns momentos, uma referência nossa, uma honra estar aqui com a gente. Então, por favor, fique com a palavra, a gente tem um tempo aí, a gente está com um tempo de uns 30 minutos, tá bom? Então, tá legal. Vou desligar meu microfone, fica à vontade. Tá ok. Vocês me ouvem bem? Sim, muito Sim? bem. Tá tudo bem, a imagem está ótima, tá tudo beleza. Muito bem. Com você. Obrigado, Yara. Muito obrigado ao Fábio pela confiança em me convidar para estar também nesse momento, né? Para além da qualificação. É muito prazeroso poder participar desses espaços. Fui muito ouvinte, fui a muitas bancas, monografia, dissertações, teses, e sempre vi as pessoas sendo arguída ou arguindo, né? E ficava refletindo sobre o que passa na cabeça dessas pessoas, né? Nesse momento. Então, essa é a minha primeira ocasião de banca, de mestrado. Então, estou muito feliz. Passei pela qualificação, então vim acompanhando o seu trabalho, de Fábio, com orientação da professora Yara e com orientação do Osmar. Então, agradeço pela confiança, né? Estive na qualificação, estou aqui agora, então parece-me que vocês gostariam de me ouvir, né? Então, fico lisonjeado com esse novo convite. E dizer do meu prazer de estar vendo vocês, e também a professora Dani, foi minha professora, então me sinto muito acolhido nesse espaço. E bom dia para toda a gente que se dispôs a estar como ouvinte, como eu fui muitas vezes, né, assistindo essa banca e podendo ampliar os conhecimentos, e saudando o nosso colega Fábio, né? Então deve ter alguns colegas de turma, familiares, pessoas interessadas na temática. Eu espero que a minha intervenção aqui seja no sentido de trazer mais paz e sabedoria e compartilhando também. Bom, então muito obrigado. Eu fiz a minha arguição e tem diferentes dimensões do trabalho, né, para a gente poder olhar, desde uma perspectiva mais técnica, uma perspectiva mais intersubjetiva. Então, tem coisas, principalmente do ponto técnico, que não tem como fugir, ou está adequado às normas, ou não está. Já do ponto de vista intersubjetivo, ou como tenho mais preferido, intercorporal, né? Tem coisa que é do autor e a gente deve respeitar, então tudo que eu disser desde esse ponto de vista de interpretação são sugestões ou coisas para a gente pensar junto. Então fique à vontade com sua orientadora e seu co-orientador de acolher essas sugestões e proceder da melhor forma aí para que seu trabalho seja aperfeiçoado. Tá legal, Fabinho? Bom, ao ler seu trabalho, eu tive alguma dificuldade do ponto de vista técnico. Então, é inegável que seu trabalho precisa passar por uma revisão criteriosa, rigorosa. E por quê? A gente está no contexto acadêmico. Curiosamente, você, Fábio, foi ouvinte na minha banca de doutorado, então eu estou bastante seguro de que nossas conversas aqui é realmente para aperfeiçoar o trabalho. Então, veja que, inevitavelmente, eu preciso chamar a sua atenção com relação ao ponto de vista normativo. Não é possível a gente ter um documento de mestrado
com toda a potência que a sua experiência narrada nesse trabalho traz, tem os ajustes técnicos, né? Seu trabalho pode ser um trabalho tão bom de depreciação, né? Por conta de alguns erros que poderiam não estar evidentes aqui no seu trabalho. Então, de imediato, eu sugiro que ou você articule com um profissional, uma profissional, algumas correções necessárias. Tudo bem? Antes da entrega da versão final. Essa correção, revisão, poderia ter sido feito antes de passar pela banca, até para que a gente já pudesse ter um olhar mais facilitado sobre o seu trabalho, porque realmente, como está, vai truncando a leitura, causa algum desconforto na fluência da leitura. Então, e aí para citar alguns, né? E é do ponto de vista técnico. Então, minha arguição nesse momento, ele vai ter essa característica mais técnica, só para pontuar algumas intercorrências no seu texto, tudo bem? Então, se você começar desde a sua capa, né? Você precisa estar atento. Então, eu vou correr aqui a minha tela. Por exemplo, educação física, tem que estar todo o seu título, todo em caixa alta e sem negrito, no caso da folha de rosto, desculpa. No caso da capa, ele tem que estar todo em caixa alta, por exemplo. Isso é o de menos, né? Uma capa, enfim, você ainda tem um recurso estilístico. Mas fique atento. Abreviação de professor, por exemplo, você usou aquela notação de graus, sabe? Então, lá no texto que acompanha a sua folha de rosto está o professor, doutor, então é um detalhezinho aí que pode ser revisto. Essa mesma questão da abreviação aparece nos seus agradecimentos. Então, fica atento. Aqui no seu resumo, observando, né? Tem aqui que você traz que os processos educativos, as trocas de saberes, como um resultado, né? Que você vai chamar lá de mediação no final. Então, a gente no resumo não deve entregar o ouro, mas também deve dar alguma ideia do que foi esses achados, né? Aparentemente, olhando para o seu resumo, ele tem essa abertura, ele não traz, por exemplo, o seu ponto de chegada. Então, eu sugiro você minimamente citar, e é claro, é só um resumo, quais são esses pontos de chegada, né? E também sentir fragilizada, para um resumo, uma melhor explanação da sua metodologia. Já no resumo, essa fragilidade, né? Como que foi seu caminho metodológico? Só para citar da importância do resumo e das palavras-chave, né? As pessoas, quando vão fazer as pesquisas, elas procuram por termos booleanos, enfim, nos diferentes sites de bancos de dados, e uma das coisas lidas, um critério, né, para saber se vai ler ou não o artigo, a tese, a dissertação, é o resumo. Então, veja com carinho o que você tem trazido aí no seu resumo, até para despertar curiosidade e interesse de futuros pesquisadores e pesquisadoras que vão tomar contato com o seu trabalho. Entendo que as palavras-chave estão adequadas ao título, né? Você traz lá educação física escolar, metodologia Calherreira, dimensões do conhecimento. Inclusive, por também trabalhar com esse objeto de estudo, foi muito sábio da sua parte trazer metodologia Calherreira como palavra-chave, porque as pessoas, e para quem não está bem inteirado com o objeto de estudo, futebol calherreiro significa, ser uma tradução possível, futebol roeiro, como você também traz na sua dissertação. Só que tem um problema, se você jogar isso como termo booleano lá, na sua busca, as pessoas de língua espanhola chamam o futebol de rua, que não é o calherreiro, de futebol calherreiro. Então você vai ter milhares de trabalhos falando de futebol de rua, esse futebol que acontece na rua,
em língua espanhola, mas não que trata do mesmo objeto de estudo. Então, delimitar a expressão metodologia Callejeira enquanto uma palavra-chave foi muito sábio, porque fala especificamente desse método de educação popular do futebol jogado em 3 tempos. Então, foi muito importante você trazer isso como estratégia. Imagino que foi intencional, se não foi, foi uma boa coincidência, mas conhecendo você, entendo que foi intencional. O seu sumário ele tem um problema de diagramação, né? Então, acho que vocês receberam, enfim, a própria UFSCar compilou, tem mais de um documento que fala sobre a normativização, né, dos trabalhos acadêmicos. Então, todo nome de seção, se eu não estiver enganado, não se usa mais a expressão capítulo. Então, toda seção, o título principal é em caixa alta, negrito. O tópico 1, né, ou uma subseção de nível 1, seria apenas em caixa alta. Então, existe também uma normatização do sumário, que é mais que recurso estilístico. Então, sugiro que você confira. Existe um template, ou seja, uma espécie de modelão que você começa a digitar a partir dele, né? A própria UFSCar fornece isso, e lá está bem sinalizada essa diagramação do sumário. E veja que aqui no seu sumário, antes da expressão bibliografia consultada, referências, tem uma espécie de grifado ou de underline. É interessante você rever, então, o seu sumário. Tudo bem? Eu não perguntei antes, mas você prefere que nós estabeleçamos aqui um diálogo ou que eu vá falando e depois você faça suas ponderações? A gente tem um tempo junto, né? Se não me engano, aí de 30 minutos. Não, eu acho que como você preferir, Maurício. Tá legal. Do jeito Então, que tá, acho que tá legal, tô acompanhando bem. tá legal. Agora de ordem mais técnica, né? Então acho que é menos bate-bola, mas tem algumas coisas que seria interessante você ponderar para mim daqui a pouco. Obrigado pela abertura. Bom, ainda pensando de ordem técnica, né? Então você tem algumas intercorrências no seu texto que convém você padronizar. Então veja que quando você fala de metodologia calherreira, eu sugiro que você traga a expressão metodologia e a calherreira com as iniciais maiúsculas, porque você está falando de um método, né? Então, e o mesmo ocorre quando você usa a expressão 3 tempos. Nesse caso, 3 tempos, eu já penso que deve ser trazido em letras minúsculas, porque você não está falando do método, você está dizendo que ele acontece em 3 tempos, apenas. Já as expressões primeiro tempo, segundo tempo e terceiro tempo, como são componentes da metodologia, também imagino que você possa apresentar com as iniciais maiúsculas, mas mais do que isso, você precisa padronizar se você vai trazer essas expressões a partir da escrita do ordinal, então números arábicos, né? Ou se você vai escrever por extenso, porque ora você escreve 3 por extenso, ora você usa, o terceiro tempo, ou o primeiro tempo, ou o segundo por extenso, ora em numeral. Sugiro que você padronize para dar uma melhor estética, para que a gente bata o olho. A gente nem pensa muito nisso, né? Mas de maneira subliminar, a gente já sabe do que você está falando. Você, em alguns momentos, abandona, que nem na página 7, no resumo você traz coladinho. Respeito, cooperação / companheirismo. Eu, por ter trabalhado futebol calherreiro, eu sei dessa discussão, por que eu uso companheirismo e por que não cooperação. Ou por que eu proponho essa utilização. Você não precisa reproduzir essa discussão, mas você usou um e em alguns momentos do seu texto você não usa o outro. Sugiro que você padronize, mas trazer os dois e não situar porque um, porque outro, ou até mesmo porque abandona o uso de um ou de outro, pode parecer uma desatenção muito grande. E para mim tem muita diferença os dois. Então,
Lá na tese eu sinalizo que faz muito mais sentido chamar de companheirismo em lugar de cooperação, porque cooperação na língua brasileira se aproxima muito da solidariedade. E quando a gente está em campo e tem que explicar os pilares, né, os valores, respeito, companheirismo e solidariedade para as crianças, quando a gente usa cooperação, a gente fragmenta a solidariedade. E a cooperação ela está dentro da solidariedade, né? Então, para a gente que fala a língua portuguesa aqui do Brasil, custava muito caro usar essa expressão. E veja que na língua original, na proposição original, eles usam a expressão companheirismo. E por algum motivo, em algum momento histórico, a gente perdeu essa tradução. Então, companheirismo faz muito mais sentido para avaliar as ações que eu faço com a pessoa da minha equipe. E aí não cria o conflito de fragmentar a solidariedade, de cooperação, que eu acho que elas caminham juntas, a cooperação e a solidariedade. Inclusive, no campo da economia solidária, nós temos as cooperativas populares, enfim, veja como é duro, difícil manter a coerência. E como o seu trabalho é um trabalho de mestrado, eu acho que você pode ter esse rigor, não precisa ser a partir da minha discussão, mas que você tenha bem escolhido e saber por que você escolheu o uso de uma ou de outra. Você traz algumas traduções do espanhol, mas não do inglês. E aí parece que, por exemplo, Dream Team, ou outra expressão que você usou em inglês, as pessoas saberão logo de imediato, e não precisa de tradução. Então veja que você irá padronizar as traduções, é sempre uma gentileza muito grande com quem está lendo, porque ficará disponível sua dissertação, né, para público. E hoje, inclusive, com o recurso de estar na nuvem, né, no campo virtual aí de teses e dissertações. Então, veja lá, você, por exemplo, na sua página 7, você, logo para falar de Calheiro, né, tem ali o seu segundo parágrafo. A construção e processo histórico desse jogo tem sua origem em um bairro periférico da metrópole de Buenos Aires, Argentina, e seu nome remete às ruas Cali. Parece que o nome da rua chama Cali. Então, além disso, precisa ter uma melhor configuração textual, né? O Cali, Calheiro, você explica lá na frente depois essa origem, né? Mas aqui passou despercebido. Então, fique ligado se você vai traduzir, e se você for traduzir, é preciso ter o rigor de traduzir todas as expressões em língua estrangeira. Bom, essa questão do companheirismo, e uma coisa que eu achei muito virtuoso, já que o seu trabalho fala de futebol cadierreiro, o futebol cadierreiro tem uma das bandeiras encampadas, a luta pela, eu nem chamo de igualdade, eu chamo de equidade nos gêneros, porque a igualdade já não basta no contexto histórico de desigualdades, né? Então, às vezes é preciso puxar a vara mais para o outro lado, dar oportunidades diferentes e não iguais, para que a justiça seja estabelecida, né? Então, o seu texto traz de maneira virtuosa a questão do gênero, inclusive na escrita, né? Parabéns. Eu fico lisonjeado de encontrar trabalhos de pessoas que têm isso na preocupação, como uma preocupação, mas, por outro lado, é preciso do rigor também. Então, faça uma revisão, porque tem trechos em que você não apresenta a questão do gênero na linguagem, incluindo mulheres. Porque a língua portuguesa foi escrita por homens, certo? Então, a gente está, de maneira automática, falando algumas expressões em que os sujeitos das frases aparecem somente no gênero masculino. Você optou por trazer os dois gêneros, fique ligado para não abandonar. Tem bastante trechos em que aparece apenas o feminino. Você traz algumas citações em que o ano, no corpo do texto mesmo, você põe o ano da sua referência fora de parênteses, né? Então, de acordo com as normas, tem um jeito de mostrar esse ano, sempre dentro de parênteses. Então, isso dá uma enfraquecida
na sua compreensão sobre como deve ser apresentado. E aí, ainda na página 8, já aparece lá Gonzalez e Bracht, né? Se alguém souber a pronúncia do Bracht, me fala, porque é um autor muito utilizado por nós da educação física, né? Enfim, e aparece lá Bracht 2012, né? Gonzalez e Bracht. Veja se esse Gonzalez vai ter acento ou não. E padronize também onde você vai apresentar referência, porque você apresentou em duplicidade a informação. Você faz, a gente chama de chamamento. O parágrafo introdutório à citação, você já disse lá a autoria e o ano. E quando você finaliza a sua citação, aparece de novo a autoria e o ano. Acho que isso é fácil de resolver. Sugiro apenas que você padronize se vai apresentar antes ou se vai apresentar depois. Mas de maneira como está dos dois já não está legal. Mas se fosse só apresentado num espaço ou só em outro, seria diferente a minha arguição. Nem todo mundo sabe o que é o rugby, tampouco o que é o rugby calherreiro. E como você usou diário de campo, se você não quiser descrever uma ou outra prática no corpo do texto, ainda nessa sessão, indique em qual diário de campo tem lá a descrição desse jogo. Então, eu sugiro, porque você apresentou tanto enquanto proposta inicial, né, o rugby, e depois você propõe a construção do rugby calherreiro enquanto uma experiência sua. Você tem, inclusive, coisas escritas sobre isso, né? Então, seria muito bom você trazer essa descrição, nem que seja lá no campo dos apêndices dos seus diários, tudo bem? Nem toda a gente sabe o que é o rugby calherreiro. Bom, gostei muito da sua poesia na titulação das sessões. Tem outras intercorrências com relação a normas, eu não vou me estender nesse momento. Poderia citar a questão de referências, né? E desculpa ir lá para as referências, mas eu gostaria de encerrar essa parte mais normativa, ainda tendo bastante coisa para discutir, mas para poder conversar outras coisas. Então, só para não perder muito, na sua seção referências, eu não utilizaria bibliografia consultada, porque imagine você tudo que você já leu e que pode ter influenciado na produção desse texto. Seria muita coisa, e eu acredito fielmente nisso. Desde uma contação de história, a um quadrinho, e aí fica muito, nesse contexto mais acadêmico, muito enfadonho, muito cheio de coisas que efetivamente pode não ser fundante para que a gente leia e entenda o que você quer dizer. Já a seção referências é indispensável. Então veja com a sua orientadora, nas normas, está tudo dentro, apresentar uma referência, uma bibliografia consultada é uma opção, eu simplesmente não apresentaria. Mas referências, sim. E a quase totalidade tem um evento de estar fora das normas. Você precisa rever isso, Fábio. E está bem grave. Então, você tem referência que foi citada no corpo do texto e que não aparece nessa sessão, lá no seu terceiro tempo, né? Aparece o Ayrton Krenak, você fala inclusive o título do livro dele, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo, mas não apresenta o livro. Eu fiquei curioso para ler de novo, mas eu preciso do ano, preciso achar essa referência. O Brandão, e aí tem coisa que pode ser erro de digitação. Na página 28 você citou o Brandão 2004, e as outras eram todas 2005. O 2004 não aparece lá na sua referência. Foi citado, mas não foi listado. Você apresenta o currículo paulista como autor. Não, o currículo paulista é inclusive o título do trabalho, né? O autor é São Paulo. Então, nas suas citações tem que aparecer São Paulo 2019. E aí quem olha nas referências vai ver que se trata do currículo paulista. Então você traz, principalmente, inicialmente na página 17, lá é a primeira vez que aparece currículo paulista como autor. Darido e Souza Júnior 2011, na sua página 17,
está no corpo do texto, mas não está na seção referências. E São Carlos, 2019, está na sua página 20 e também não está nas suas referências. Você citou, na verdade, São Carlos aparece como o link, né? É a primeira das suas referências, lá na seção referências. Só que ele aparece como uma página de acesso, mas existem normas para citar, e como está apontado, está fora das normas. Você precisa entender que as revistas eletrônicas são destacadas justamente o nome da revista e não o título do trabalho. Então tem bastante coisinhas lá que eu destaquei. Então, algumas estão adequadas, mas outras não estão. E tem referência que você listou e que não aparece no texto, por exemplo, a Barroso e Suraya, 2009 e 2006, e Belmonte e Gonçalves Júnior e o Passos Couto, de 2017. Elas não aparecem no texto, mas apareceu na sua listagem de referências. Bom, reveja isso, porque também fragiliza. E agora, de um ponto de vista mais intersubjetivo, talvez seja aquilo que mais possa influenciar nas suas escolhas com a sua orientadora e com o orientador, né? Tem alguns trechos que você pode pensar em mudar a ordem da apresentação, né? Então, quando você diz que o seu primeiro tempo se chama Quando Recebi o Passe, né? É bem legal a questão da introdução. Então, você vai contando sua história, de como você chegou. E você chamou de revisão de literatura. A minha percepção sobre revisão de literatura é autores e autoras que já se debruçaram no objeto de estudo que você tem. Então, esse seria... E agora uma pergunta, né? Já que você fez uma poesia entre a sua pesquisa e teve a inspiração no futebol calherreiro, enquanto, o que é feito no primeiro tempo do futebol calherreiro, Fábio? Essa é uma pergunta. No primeiro tempo, então, nós estabelecemos as regras, né? Nós vamos levantar algumas regras, vamos propor regras, vamos suprimir regras e podemos também alterar as regras. Sempre argumentando, né? Por que nós estamos fazendo isso? Por que nós estamos tirando? Por que nós estamos colocando? Seria esse. Então veja que o seu primeiro tempo seria um bom lugar para ter boa parte do seu referencial teórico. Porque é a partir do seu referencial teórico que você vai jogar o jogo. Então, pensando nessa analogia que você mesmo construiu entre os nomes e momentos do futebol calherreiro e momentos da sua pesquisa, você precisa pensar melhor nessa constituição. O que você traz no seu primeiro tempo de pesquisa e como dialoga com essa metáfora que você tem feito. Então, eu estou dizendo isso porque chegou no terceiro tempo na mediação, o que a gente faz na mediação do futebol calherreiro? Na mediação, então, nós vamos chegar a um consenso do placar final do jogo, né? Trazendo os elementos, né? Os ocorridos durante o jogo, né? Os conflitos, verificando se foram cumpridos os pilares e entrando, assim, em comum acordo sobre o resultado final do jogo. E chega nesse comum acordo de que modo? As pessoas não refletem sobre os eventos ocorridos durante a partida? Exatamente. Nós vamos refletir, né? Nós vamos pensar sobre os ocorridos, né? Então, eu penso que a mediação seria mais a sua análise dos dados. O que você chamou de segundo tempo, que é a bola rolando, eu penso que tem mais a ver, seria mais uma exposição de como você fez o que você fez. Como você fez sua pesquisa. Ali a bola está rolando. A mediação seria, do meu ponto de vista, um momento que você reflete sobre o jogo jogado.
e aí vem a reflexão dos dados. E aí não teria uma metáfora tão própria, porque o terceiro tempo do futebol carreira é isso. Você reflete sobre o que aconteceu, e ninguém sabe o que acontece depois na cabeça de cada um, né? Se transformou ou não, você traz no seu, e agora fica redundante, né? Fica complicado. Eu vou pedir uma licença para chamar de pontos de chegada, como você chamou, para não confundir mediação. Então, o que eu chamaria de considerações, e inclusive ponto de chegada, você chamou de mediação no seu texto, certo? Não sei se toda a gente está acompanhando, em especial as colegas da banca, além do Fábio. Mas esse momento seria oportuno você repensar o que você traz lá. Porque o que se espera de uma consideração numa dissertação de mestrado ou num trabalho acadêmico? Que a pessoa retome a análise dela com as categorias, no seu caso que usou categorias, ou os processos educativos, e faça umas ponderações, as considerações. E, curiosamente, você trouxe dados que não aparecem na análise de dados. E isso, do meu ponto de vista, é inclusive grave. Você não pode chegar nas considerações e trazer uma surpresa nova, por exemplo, a fala de seus colegas professores e utilizar aquilo como uma consideração. A fase de análise dos dados precisa ter todos os dados que você utilizou para tecer suas considerações e chegar no ponto de chegada. Então, ali eu acho que você precisa repensar a fala dos seus colegas, se essa fala foi dita num contexto da sua pesquisa, ela pode entrar num diário de campo de maneira honesta. Então, fique ligado com isso. Reitero que essas questões todas que eu estou trazendo está no campo das sugestões. Você, enquanto método, você diz que usou um gravador, mas você não diz que transcreveu. O gravador te ajudou a lembrar dos fatos e fenômenos, dos eventos, para você produzir o diário de campo. Mas tem uma fala, um excerto, né? Que você traz, que o menino falou, por quê? Cuidado, se não é uma transcrição, eu acho que você deve escrever da maneira correta, porque senão você pode depreciar a fala dessa criança e de todas as outras, por mais que você tenha ouvido. Ou criar notas de rodapé para falar desse maneirismo na linguagem oral das crianças e você tentou reproduzir, porque isso pode sinalizar preconceitos, embora conhecendo você, eu imagino que você não tenha agido dessa forma. Mas se você não transcreveu, literalmente, você tem que pôr o que você entendeu. E isso custa caro para quem está inspirado pela fenomenologia. A fenomenologia é voltar às coisas mesmas, né? Desde a perspectiva existencial. E para isso ter a fala original das pessoas é muito importante. Não precisa ser assim, mas se você põe como referência a redução fenomenológica, a inspiração na fenomenologia, é importante que você tenha um compromisso com os preceitos dessa corrente filosófica e a orientação de pesquisa qualitativa que ela sustenta. E ainda nesse campo de categorias, eu senti muita dificuldade, a partir dos elementos trazidos, de entender a relação do capitalismo a partir do texto que você trouxe. A sua apresentação, tem como pegar ela e colocar na sua dissertação, cara? Porque a apresentação foi esclarecedora, potente, e eu entendo que é isso. O que você falou é muito adequado. Mas não é, embora você foi acompanhando fielmente a sua leitura, não está desse modo na dissertação. Então, eu sugiro que textualmente você retrabalhe para explicitar essa relação, por exemplo, da cobrança que existe do capitalismo e como a competição influencia,
E uma fragilidade que você não trouxe, o que é capitalismo. Você usou a expressão, uma categoria aí filosófica, econômica, política, histórica, né? A partir de que ponto você está partindo do capitalismo? Já na outra categoria, você deve tomar cuidado porque você traz a questão de gênero. E você usa algumas expressões do tipo gênero, machismo, eu tomei nota de algumas, e elas não estão definidas o que é isso. E a gente está no momento em que referência para situar cada um desses termos e categorias temáticas, temos materiais. Então, aqui, e está logo lá no início, né? Então você traz que as meninas pintam as unhas, né? Tá aqui. As meninas ficam fazendo as unhas. Patriarcado. Então você tem gênero. O que é gênero, né? Da sua dissertação seria interessante você pontuar. Estereótipos femininos. O que é isso? Então, muito cuidado para não ficar solto esses termos e as pessoas fazerem interpretações equivocadas daquilo que você está dizendo. E aproveitando o ensejo já de apresentação de algumas asserções dos seus diários, quando você vai falar da sua matriz, quando você vai falar, olha, quando é trecho de diário, vai ter a letra D. Quando é trecho que você está nas rodas de conversa, vai ter outro elemento para apresentar. Só que aí, quando você efetivamente apresenta esses trechos, aparece a identificação da categoria. Então, um exemplo, na página 29, né? A citação, hoje o clima estava agradável, quente, consegui novamente ir pedalando. Você tem lá diário 2, a categoria é a A, né? Como informação. Unidade de significado 1 e a data. Essa informação A e a data não aparecia como evento que seria mostrado. Embora pareça preciosismo da minha parte, uma pessoa que pega seu trabalho, ela vai ficar confusa, assim, porque, olha, o que significa esses dados, né? Então, talvez só tomar o cuidado de colocar lá na hora que, olha, uma espécie de exemplo, como você colocou como exemplo, mas o seu exemplo não diz sobre a situacionalidade da categoria, nem como a data. Eu, inclusive, tenho uma predileção do uso, né? Se eu puder sugerir algo, eu tiraria a expressão da data, já que tem o diário, e tem lá nos apêndices, diário 1, diário 2, a pessoa vai direto no diário. E cuidado com o uso do diário e algarismo romano. Tinha uma lá que apareceu dia 1, porque a expressão i parece o 1, então fica confuso. Talvez alternar maiúsculo e minúsculo pode te ajudar também a bater o olho e saber do que trata. A outra expressão está aqui, né? Por coincidência, time is money. Eu sei que muitas estão no uso corrente, mas está em língua inglesa e seria interessante a tradução. Você, na sua metodologia, você apresenta lá que vai fazer a redução, né? Você não usa a expressão redução. Na verdade, a minha dificuldade foi entender como você formou categorias. Então, eu tenho uma intuição de como você fez, mas num contexto de trabalho acadêmico não é interessante que o leitor ou a leitora vá intuindo de maneira tão aberta assim o que é. E eu intuí porque eu uso a fenomenologia. Eu não sei se as colegas da banca usam a fenomenologia, está tão íntimas assim, um leitor, uma leitora. Então, do meu ponto de vista, faltou uma atenção sobre como você fez a análise, né? Você descreveu que você agrupou as categorias de convergências, mas não tem uma referência para que a gente entenda e aprenda com você como que é feito isso. Então, é importante pôr. E não é possível, quando você usa uma matriz nomotética, que você não chamou assim,
e é por isso que eu preciso ouvir de você, né? Porque a construção que eu tenho de matriz ia conflitar com 2 diários seus. Um é, o que significa, né? E não está escrito, os traços. Na sua fala, você não disse que, olha, nesse dia não foi encontrada unidade de significado. Na sua fala, você só disse que nesse dia, um diário descritivo. Ou seja, você se preocupa mais em trazer o cenário do campo. Por isso que não teve fala de participante a ponto de integrar as categorias. Mas a descrição do que você chamou de tabela, e que na verdade é um quadro, ele precisa estar. Olha, toda vez que aparecer um traço, é porque não houve identificação de unidades de significado. Você traz que no diário 14, a unidade de significado 3, ela está em 2 categorias. Para eu que utilizo a fenomenologia, não é possível. Mas talvez você tenha uma justificativa e eu gostaria de ouvir, para saber se é só um deslize ou se ela compõe mesmo 2 categorias. No seu diário 10... Porque... Ah, tá. Pode falar. Não, pode falar. Depois, se eu esquecer alguma resposta para trás, você me... Tá legal. O diário 10 não tem a unidade de significado 2. No método que eu uso não é possível. O diário 5 não tem a unidade de significado 13. Então, eu fiquei curioso por saber o que aconteceu com essas unidades. Às vezes é só uma questão de digitação, mas é importante que tenha. E sugiro que você coloque em cada um dos suas aberturas ou finalizações de sessão essa inspiração para os nomes, porque a relação direta não veio com a leitura, né? Por que você escolheu chamar de, por exemplo, de segundo tempo, o jogo? É muito legal essa poética, mas é preciso entregar bem mastigadinho, como diria minha mãe, por exemplo, bem mastigadinho para quem está lendo, para que a pessoa não faça uma leitura equivocada e aí escape daquilo que você está dizendo. Tudo bem? Acho que da minha parte, eu gostaria de ouvir de você essa questão mais sobre as considerações. Eu fiquei bastante preocupado, né? Tem bastante coisa anotada e para eu não tomar muito tempo aqui na banca, muito mais tempo, tá indo para você, para Dani e para Yara, colegas da banca, né? Para vocês verem no momento oportuno, tanto enquanto sugestão e trechos que precisam realmente ser revisados, repensados, porque do ponto de vista técnico não é possível, e outras coisas que do ponto de vista de interpretação do processo de pesquisa pode ser repensado, enfim, descartado, mas as suas considerações têm que dialogar com o seu objetivo. Você fala bem sucintamente sobre os aspectos socioemocionais, né, no campo atitudinal, mas não traz uma fala incisiva, e era o seu objetivo. Queria elogiar, porque nas pesquisas é comum as pessoas falarem do objetivo em diferentes lugares, mas você trouxe de maneira bem amarrada, o seu objetivo está bem desenhado e bem defendido. Desculpa, bem apresentado nos diferentes espaços que ele aparece, não teve ambiguidade, mas nas considerações você precisa retomar o seu objetivo e traçar uma consideração sobre ele. Bom, Fabinho, da minha parte é isso. Vamos ouvir um pouco, eu vou ouvir um pouco agora também, porque tem bastante coisa apontada e às vezes o que você apresenta já vai esclarecendo, enfim. Bom, então, com relação à tabela, né, que eu equivocadamente chamei de tabela, não seria uma tabela, então seria um quadro, né? Ela foi inspirada na matriz nomotética. E aí, quando eu tive o retorno aos diários, eu não reuni como sendo mesmo unidades de significado de acordo com a fenomenologia. Então,
os trechos que eu ia lendo e que tinham as questões que para mim pareciam ser questões relacionadas à competição, né? Eu agrupei todas num mesmo, ficaram todas agrupadas de uma mesma maneira. No caso da, depois você me ajuda se eu ficou alguma resposta para trás, tá? No caso que eu tô lembrando aqui agora, do diário que não aparece alguns números, isso aí realmente foi erro de digitação. Agora, com relação àquele que aparece o mesmo número nas duas categorias, é que ao mesmo tempo que havia uma questão de competição, essas questões de competição eram relacionadas ao gênero. Então, talvez eu devesse tirar então da competição, né, e deixasse só na segunda categoria. Mas realmente foi. Desculpa, Imagina. Mas desculpa realmente foi isso interromper, que mas aconteceu, que é. Aham. nesses casos, você está dizendo que partiu de inspiração da matriz nomotética, enfim. Então, não é possível para a gente, com uma mesma unidade de significado, você usou essa expressão, Aham. compor duas categorias. Você precisa Tá. repensar, então, esse direcionamento, o eixo de estruturação de uma categoria. Qual a intencionalidade? Ah, tá. Se elas são complementares, se a competição tem a ver com o patriarcado, e eu tenho seguro para mim, e é só para mim, que sim, na verdade seria uma categoria, mas reflita aí. Pois não? Pode seguir. Ah, então, que mais que ficou em dúvida? Sobre a necessidade de você retomar, se você acredita ter contemplado nas considerações a discussão sobre o seu objetivo e como foi trazido aqui, e sobre você trazer fala e compreensões de outros colegas que não aparecem na análise dos dados, mas você traz como um processo educativo lá nas suas considerações. Eu não comentei, mas está fragilizado também essa questão de quais são os processos educativos. Parece-me que essa questão do gênero e da competição você está interpretando como processo educativo, mas o que é um processo educativo e onde ele está citado na análise dos dados e nas suas considerações. E, desculpa, acabou passando, mas você precisa definir o que você está chamando de patriarcado. Ah, tá. Com relação à discussão, né, com os professores, foram em momentos fora do dia da intervenção, né? Então, eu não trouxe esses elementos em nenhum diário, né? Por isso que não dá para trazer assim a fala desses professores, né? E realmente, depois que você falou, né, que eu trouxe alguns elementos na consideração mesmo, que não surgiram antes, né? Como você bem sinalizou aí, a finalização eu devo fazer um apanhado geral, né? E você falando, eu percebi isso, eu não havia percebido isso antes, que nas considerações eu trago alguns elementos novos, algumas coisas que eu descobri. Eu acho que talvez eu tenha feito isso por conta dos pontos de chegada, que realmente Sim, eu não tinha me dado conta anteriormente. E só à medida que eu fui fazendo o trabalho que isso foi surgindo, né? Como eu estava conversando com a Yara outro dia, a cada retorno que eu tinha, eu acho que isso deve ter acontecido com você também, né? A cada retorno que a gente tem no trabalho, a gente vai estudando mais coisas, vai se aprofundando nas coisas, né? E aí vão surgindo as coisas, né? Vão aparecendo, vão sendo elucidadas, né? Muita coisa na nossa cabeça. Tá bom? tá legal. Bom, Bem, importante ter espaço para os demais camaradas da banca, né?
Mas agradeço ter ouvido o Fábio, reitero que são sugestões, todas vocês vão receber por e-mail a versão com a arguição feita. Eu gosto bastante do papel, né? Então, feito foi impresso seria mais adequado, mas nesse momento de isolamento, até enviar o papel é arriscado. Eu não comentei, mas eu estou trabalhando no campo da saúde, numa unidade de saúde da família. Então, esses protocolos de isolamento, cuidados, assim, eu estou bem sensível também. Então, nem o papel eu poderia te enviar, porque eu poderia estar mandando um presente indesejado para você. Mas obrigado pela confiança e me coloca à disposição para além deste momento de banca para seguir esses diálogos, tá? Muito obrigado pelas suas considerações. Bom, então, vamos seguindo. Eu agradeço, então, ao Maurício, pontos relevantes levantados. Então, seu microfone está bloqueado, Yara. Melhorou. Então, a gente vai seguir, mas eu acho que é isso mesmo. Essas últimas semanas a gente tem conversado bastante e o trabalho vai amadurecendo. Inclusive, a minha participação nele foi bem mais efetiva agora, né, nesse final, né, desse debate todo que a gente vem fazendo. Mas a gente vai dar a palavra agora para a professora doutora Daniela Godoy Jacomassi. Muito bom estar aqui com você, Daniela, também, né, companheira de trabalho no programa. Muito bom a gente estar revezando as parcerias e agradeço também a sua presença, participação, disponibilidade, tá, Dani? Bem-vinda. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu queria iniciar agradecendo também o convite, né, da Yara, do Fábio, poder compartilhar esse momento junto com vocês, dividir esse momento com o Maurício também. A gente já teve essa experiência na qualificação, e sempre é muito gratificante esse momento para nós da banca, pelo menos, né, não sei candidato, mas para nós da banca sempre é muito gratificante encontrar, compartilhar, aprender. Então, eu entendo como um processo muito interessante para nós também, para todos nós, né. Aprendi muito já com todo esse processo e a fala do Maurício, enfim. Eu gostaria de começar, Fábio, destacando, assim, a sua evolução. Quem sou eu para falar isso, né? Mas, a partir só do ponto do que eu consegui observar da sua qualificação para cá, eu senti, assim, uma mudança muito grande, né? Então, a sua apresentação oral hoje foi, como o próprio Maurício mencionou, com propriedade, né? Então, você apresentou com domínio do conteúdo, a gente percebe o quanto você está, de fato, envolvido com todo esse processo, e aí é um elogio e já um contraponto, né? O quanto todo esse crescimento não necessariamente se reflete no material que a gente tem escrito, né? Então, assim, eu não tenho a menor dúvida de que você é um excelente profissional, um excelente professor, que as suas aulas atendem todas essas questões que você tenta trazer aqui no texto, né, de pontuar, né, essa dimensão atitudinal, né, então, que até motivou a escolha desse tema, mas o nosso papel aqui é um pouco destacar o que poderia ser adequado, alterado, para que esse documento final, que é o que vai ficar disponível, então, a gente tem essa frieza de um documento, né? Então, vai ter um documento, um link lá, em que as pessoas vão acessar, e, então, eu gostaria de iniciar mais esclarecendo que as nossas pontuações aqui, tanto as do Maurício como as minhas, são com esse objetivo, né, de contribuir para que esse documento final reflita todo esse seu crescimento, essa sua evolução nesse processo e todo esse trabalho, de fato, que você teve, e que isso fique da melhor maneira possível nesse documento final. Então,
gostaria de iniciar nesse sentido, porque até para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, talvez não estejam tão familiarizadas com esse processo de defesa, né, vão falar, nossa, que banca carrasca, está só falando mal do trabalho. Então, não é esse o objetivo, é apontar sugestões, comentários e a visão de quem está de fora, né, e aí talvez eu seja a que mais esteja de fora, porque o Maurício tem o domínio da metodologia Calirreira e está imerso nessa literatura também. Então, o de fora, aqui no sentido de uma pessoa que não está necessariamente familiarizada com essa metodologia, o que ela conseguiu entender e o que sentiu que não ficou claro no texto. Então, é nesse sentido um pouco a minha fala. Além de outras questões mais de lógica, de método científico, etc., que eu anotei aqui, tá? Muitas das coisas, assim, mais dos detalhes, da formatação, etc., eu agradeço o Maurício, porque ele já teve uma leitura e uma fala bem cuidadosa nesse sentido. Então, eu concordo com o Maurício, todas as colocações que ele fez nesse sentido, né, de necessidade de revisar uma série de questões, como, por exemplo, padronização de termos, cuidados com caixa alta, caixa baixa, citação. Eu anotei aqui algumas coisas nesse sentido, a questão de não estar o ano entre parênteses, enfim. Acho que não vou ficar repetitivo aqui nesse sentido, então, tenho algumas anotações, vou te enviar para vocês depois também. Muitas dessas, certamente, vão ser redundantes em relação ao que o Maurício já apontou, né, mas envio depois para vocês. Acho que a gente não precisa perder tempo com isso nesse momento aqui, tá? Uma ou outra coisa eu vou retomar, porque eu acho que é interessante para a linha de raciocínio que eu gostaria de trazer, tá? E aí fica à vontade, Fábio, para me interromper e falar quando você achar que é necessário, tá? E aí, nessa retomada, o resumo é algo que eu gostaria de destacar, assim como o Maurício já destacou, tá? É a porta de entrada do seu trabalho, né? A gente tem até estatísticas de as pessoas vão consultar o seu trabalho, a primeira coisa que elas olham é o resumo. E aí, eu tive muita dificuldade com o resumo, né? Então, o resumo não traduz o seu trabalho. O objetivo, que foi uma das últimas coisas que o Maurício estava mencionando, né, que está claro ao longo do texto, a gente sabe o que você gostaria de fazer, enfim, eu não encontrei de forma clara no seu resumo o objetivo, tá? Então, assim, eu sugiro, e aí a sugestão, que vocês repensem um pouco o objetivo, o resumo, desculpe, para tentar traduzir minimamente as principais etapas. Então, o objetivo, o que foi feito e o que encontrou, embora de uma maneira sucinta, que é um resumo, mas que de uma forma sucinta as pessoas tenham ideia e aí curiosidade para entrar no seu trabalho e ler com mais calma e todos esses detalhes, tá? Então, esse é um ponto, tá? Um outro aspecto que eu gostaria, que pelo menos para mim, ficou assim, incomodou um pouco, é a questão da dimensão atitudinal, né, que em alguns momentos você está tratando no título, por exemplo, como conhecimento atitudinal, em outros momentos como dimensão atitudinal, em outros momentos como campo atitudinal, momentos diferentes do texto, título, enfim. Então, assim, eu acho que é importante deixar claro isso e padronizar a nomenclatura, tá? Porque você pode, dependendo da forma como você está escrevendo, levar o leitor a entender que é uma outra coisa, você não está falando do que de fato você deseja falar, tá? Então, parece uma besteira a nomenclatura, mas não é nesse sentido, né? Então, ela não está nem
na minha fala aqui no lugar de formatação, tá? No lugar de conteúdo mesmo, tá? Então, desse cuidado, tá? Ainda em relação a essa parte inicial do trabalho, né, no que você traz como revisão, eu vou abrir aqui para ficar mais fácil. Lá no item 2.1.1, quando você fala da rua fértil, não sei se você está acompanhando aí ou não, eu vou achar aqui também. Isso, está lá na página 13. Tem vários trechos nesse item, subitem, na realidade, que se repetem em relação ao que você traz lá no início do item 2.1, que está na página 10, tá? Então, assim, eu entendo que aqui no início você traz um resgate histórico do futebol carreiro, traz alguns dados, etc., e aí talvez, quando você vai voltar a falar disso aqui, nesse subitem da rua fértil, você não precisasse repetir várias dessas informações novamente. Mas aí, assim, foi a minha percepção de leitora, né? Eu senti que, quando eu cheguei ali, falei, nossa, mas essa informação eu já tenho, né? Então, é mais um cuidado nesse sentido, tá? Eu achei, aí, fazendo um contraponto com a qualificação, que reduziram muitos os trechos em que isso acontecia. Eu fiz uma fala, assim, na qualificação também, não sei se você se recorda, que no material escrito tinham vários trechos que ia, voltava, e isso se repetia, tá? Eu achei que melhorou muito, mas ainda tem um ou outro detalhezinho que é interessante dar uma revisada, tá? Ainda nessa questão de local das informações, seguindo no texto, lá no item 2.1.2, que está na página 18, e aí me perdoem as pessoas que estão assistindo aí, não estão com material, tá? Mas é só para que o Fábio possa se localizar. Eu fiquei em dúvida, e é uma pergunta, tá, Fábio? Essas informações que estão aqui na página 18, não ficariam melhor no item seguinte da trajetória metodológica? E aí é uma dúvida minha, o que você acha disso? Que a impressão que eu tenho é que você já começa a descrever esse seu percurso. E aí é uma pergunta, tá? Queria te ouvir. Eu dei uma desligadinha no meu microfone aqui, estava ligando ele. Então, eu senti a necessidade, como eu estava falando, como que chega na escola, então eu já trouxe nesse momento, né, o que eu utilizei, né, anterior ao futebol cadierreiro. Por que eu usei o futebol cadierreiro, né? Então, tentando explicar que é assim, ó, eu não peguei o futebol cadierreiro, ouvi num lugar tal e encaixei sem nenhum contexto lá na aula, né? Então, seguindo todos os documentos, seguindo a BNCC, seguindo o currículo, tem um determinado conteúdo, que são os esportes de invasão, tem o ano que é para a gente desenvolver tudo, e diante de tudo isso que eu fui elaborar, né, a minha unidade didática e desenvolver o futebol cadierreiro. Então, eu acho que, então, é mais uma questão da forma como você diz isso lá, Tá. né? Talvez da forma como você está dizendo agora, olha, considerando esses documentos, nesse estudo, a proposta foi fazer assim, 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 como será descrito na sequência. Porque da forma como está lá, né, até tem uma parte assim, ó, selecionei o tema tal, selecionei atividades, então, assim, você já está descrevendo o que foi feito. Então, pode ser uma impressão equivocada da minha parte, mas a impressão que eu tive foi essa, de que, ele já está começando a descrever. Então, eu acho que, da forma como você explicou agora, que é uma explicação que você quis dar para justificar todo esse processo que se segue,
eu acho que ficaria melhor se você mudasse pouca coisa ali e deixasse isso um pouquinho mais claro, tá? Então, isso foi uma percepção minha. Entrando nos procedimentos, né, na parte metodológica, tem um detalhezinho só, eu só vou pontuar aqui na página 19, você está falando do campus da USP, então você está caracterizando a região da escola, e aí é campus mesmo, tá? Lá está campi, que é o plural. A gente sempre se confunde com isso, né? Então é só um detalhezinho, eu deixei aqui anotado. Mas, enfim, na página 20, você está apresentando as características dos participantes, né, das crianças e tudo mais. E aí teve uma informação que chamou um pouco a minha atenção, né, que você, lá no último parágrafo dessa página, você diz assim, eles eram pertencentes às classes socioeconômicas C e D. Como que você chegou nessa informação? Você obteve essa informação como? É verdade, eu não citei aqui. Foi através do PPP, Projeto Político Pedagógico da Escola. Isso, a pergunta é justamente porque não está lá. Então, assim, é possível fazer dessa forma? Seria possível a partir de questionários, outros instrumentos? Então, assim, é importante que você sinalize lá nesse trecho de onde você obteve essa informação, tá? Já que a gente está falando de trajetória metodológica, eu senti que na sua apresentação oral, ficou muito mais claro a cronologia dos fatos, né? Então, quando o Maurício traz até algumas informações, tipo, não informou que transcreveu, alguns detalhes nesse sentido, eu tive, sinceramente, dificuldade, eu li algumas vezes, tá? Talvez por conta do aspecto já mencionado pelo Maurício, de que o texto precisa passar por uma revisão e tudo mais, mas a trajetória metodológica ficou muito mais clara em termos de toda a sequência que você seguiu, como você fez, etc., na apresentação oral. Por mais estranho que possa parecer, porque você estava se seguindo, eu estava acompanhando o texto aqui pelo texto, só que a forma como você encadeou as ideias, né, porque quando você está falando, você tem que fazer isso, né, justificar por que você vai começar um outro assunto, ou um outro parágrafo, enfim, ficou muito mais claro. Então, talvez uma revisão nesse sentido, tá? Um outro ponto que eu queria mencionar é a questão do rugby, né? O Maurício mencionou que você não define, não apresenta, etc., e eu tive até uma outra que não contradiz o que o Maurício disse, eu concordo com tudo que ele disse, mas eu acrescento, né? Você menciona o rugby lá no início, na introdução, nominalmente, em que você diz, olha, eu posso adaptar isso para outras modalidades, por exemplo, o rugby, tá? E essa palavra rugby aparece de novo lá no termo de consentimento, né, no título do trabalho, e no corpo do texto em si, ele praticamente desaparece. Ele vai aparecer nos planos de aula, nos diários, etc. O que aparece muito no corpo do texto é a questão dos esportes de invasão, tá? E aí, como não está, na minha percepção, claro isso no texto, você fica se perguntando, né? Eu sei porque eu estava na qualificação, né, que inicialmente a ideia era trabalhar com adaptações do rugby, etc, etc. Mas aí depois ele está numa classe mais ampla, falando em esportes de invasão. O rugby está ali dentro, mas... Tá, então será que isso mudou? Será que agora ele tem outra perspectiva? Será que ele vai focar aqui, ou será que ele não vai focar ali? Tá? Isso tem a ver com outra coisa que eu vou comentar depois, mas quando a gente está lendo o trabalho, e não vou direto para os apêndices, se eu estou lendo o trabalho, eu vejo
rugby é mencionado e depois ele nunca mais é mencionado no corpo do texto. Ele está nos apêndices, na descrição das atividades, a gente vê lá, por exemplo, que nas aulas 4, 8, 9, 10, 11, 12, ele aparece, tá? Lá no apêndice C. Então, aí, a pergunta que eu ia te fazer, o que aconteceu? Né? Inicialmente, eu tinha um foco específico, ou depois, e aí depois eu ampliei para metodologia carreira, para esportes de invasão de uma maneira geral. Tá? Então, eu só queria te ouvir um pouquinho nesse sentido. Realmente foi isso que aconteceu mesmo, né? No início, o trabalho, ele era, não sei, vou falar, ele era menor, ele não era menor, ele era com o rugby mesmo, né? E à medida que eu fui estudando, na hora que eu fui pensando a unidade didática, já eu ampliei essa questão, né? E aí, realmente, a unidade didática ela foi elaborada em cima dos esportes de invasão, né? Numa sequência, para mim, numa lógica, assim, desenvolvendo os jogos como se eles começassem de uma maneira mais simples, tanto é que começou com uma brincadeira de rua, né, o pique-bandeira, e aí depois dessa brincadeira evoluiu para o frisbee, Ultimate Frisbee, né, que é aquele joguinho do disco, e só então no final, né, que acabou chegando no rugby. Sim, assim, ainda um pouco dentro daquilo que o Maurício já mencionou, a gente deduz isso, mas é importante que no documento isso fique claro, né? Então, talvez alguns ajustes, mesmo lá na introdução, quando você mencionar, como, por exemplo, o rugby, mas talvez mencionar outras, porque na sua fala, na apresentação oral, isso ficou claro, você falou isso, você falou, eu até anotei aqui, né, que isso pode ser adaptado para outras modalidades, né? Então, talvez, suavizar essa questão específica do rugby lá na introdução, mencioná-lo, mas de outras também, e aí tem a ver com uma outra coisinha que eu tomei nota na sequência, que é a questão da sua unidade didática, né? Ela tá lá, bonitinha, no apêndice C, mas, assim como você fez na sua apresentação, que você trouxe um resumo dela, a minha sugestão é que você faça isso no corpo do texto. Porque pensa no leitor. Ele está acompanhando o que está sendo feito. E aí você fala da unidade didática, mas não faz menção de uma forma que o leitor consiga entender minimamente, assim, qual foi a proposta. Né? E aí depois você começa a discutir, né, baseado nas suas anotações e tudo mais, e aí o leitor fica um pouco perdido. Aí ele teria, claro, tem que ir lá no apêndice C e ler, mas se no corpo do texto tivesse, de uma forma sucinta, né, apresentado em linhas gerais, como você fez na sua apresentação oral, a sua unidade didática, e fazendo menção que, informações detalhadas podem ser obtidas lá, apêndice C e tal, faz a menção ao apêndice. Então, é uma sugestão. Eu, como leitora, acho que é mais confortável que essa informação esteja minimamente descrita ali, né, porque essa visão geral da unidade didática, não estou querendo a descrição, porque ela está lá no apêndice, e o apêndice é para isso mesmo. Mas eu senti falta, não sei se o Maurício teve a mesma percepção, mas eu senti falta desse apoio mínimo, de ter uma visão geral da unidade, para compreender, inclusive, todas aquelas reflexões que você vai trazendo depois, a partir dos diários, das falas, dos alunos, etc. Tá? Então, é uma questão que eu anotei. Yara, eu não vou me prolongar muito mais, tá? É porque a gente tem uma outra banca também às 10, ela vai atrasar, óbvio, mas só para situar que eu já estou nos finalmente e estou trazendo só os principais aspectos que eu acho relevante para esse momento, tá?
E os dois últimos que eu gostaria de trazer nesse sentido o primeiro, também sentir falta de uma resposta ao seu objetivo. Então, quando você vem lá no capítulo que você está chamando de mediação, embora nesse capítulo, no 4, quando você vai trazendo todas as reflexões, e mais no 5, quando a gente esperava que fosse ter eu sei que nada é fechado, mas que fosse ter um ponto de partida, mesmo que fosse momentâneo, né, uma parada, né, eu senti essa falta de, essa era a proposta, esse foi o percurso que eu percorri e cheguei aqui, né, então eu acho que seria necessário, nesse item final, que se acatada as sugestões do Maurício já não vai ser a mediação, vai ser considerações, enfim, né, que a mediação seria de acordo com a sugestão do Maurício, a análise de dados, enfim, que de alguma forma você dissesse, olha, esse era o objetivo, e o leitor tivesse uma sensação mais clara de onde você chegou, né? Mesmo tendo a noção e o entendimento de que não é nada definitivo, é um percurso que você percorreu e você considerou isso a partir desse percurso. Então, eu senti essa necessidade, tá? E para finalizar, é uma pergunta clássica, mas eu sempre gosto de ouvir. Você acha que a sua participação no ProF contribuiu para a sua atuação enquanto professor lá na escola? Te modificou, te mudou, te fez uma pessoa diferente? Sim, não, como? Por quê? Não, foi muito engrandecedor, foi incrível mesmo, foi transformador, porque eu trabalho numa outra rede, além da rede estadual, em que a gente tem formação, numa rede particular, né, que a gente tem formação. Só que as formações da rede particular, elas chegam com o conteúdo pronto para você. Então, você estuda, você aprende, mas no ProF, no mestrado, eu tive a possibilidade de fazer as leituras e eu pensar sobre tudo aquilo. A gente não fazia a leitura e chegava lá no outro local e a pessoa vinha contando para a gente aquilo que a gente já tinha lido. Então, a gente fazia as leituras e a gente pensava sobre tudo aquilo. E quando tinha as aulas presenciais, a gente trocava ideias sobre aquilo. Diferente daquele modelo de formação continuada, que eu não sei se é o modelo que ocorre em todo lugar, né? Mas enfim, com o mestrado, desde o início, né? Eu cheguei a pensar com as leituras que nós fizemos, nós pensamos na prática docente, nós pensamos na profissão docente, nós situamos a educação física, aonde que está, né, que lugar que está aí a educação física dentro desse espaço que é a escola, né, aonde os professores de educação física estão, qual é a relevância da disciplina educação física, e dentro de tudo isso, como que eu, né, professor, como que eu lido com tudo isso, como que eu dou as minhas aulas, né? Porque, né, tem aquela questão, a educação física, ela não é mais, estou citando aqui, né, se eu não me engano é do Gonzalez, ela não é mais o que já foi, né, aquela educação física esportivista, porém, ela ainda não é outra coisa. A gente não consegue falar assim, mas então a educação física... Crise de identidade. Ela está numa crise de identidade, mas ela está num processo construtivo que, ao meu ver, ele é muito bom. Ele é incrível, assim, eu não consigo... Eu sei que as outras áreas estudam bastante, né? Eu sei que em matemática, por exemplo, também existe o ProF, e o pessoal está estudando bastante, mas a educação física
talvez porque a gente está imerso aí dentro dela também, né? Mas a educação física vem estudando, vem produzindo conhecimento há um tempo grande, né? Posso falar até desde a época que foi lançado aquele primeiro livro do coletivo de autores. Então ela vem numa ascensão assim muito grande. E diante de tudo isso, né, a cada vez que eu retornava, a cada texto novo, a cada encontro, a gente aprendia uma coisa nova e repensava e já tentava aplicar e procurava estudar mais, aprofundar, compartilhava com os meus amigos, né? Tenho alguns amigos que estão presentes aqui, que nem o professor Edson. E é emocionante pensar tudo isso. Para a gente também, Fábio. Bom, eu encerro aqui a minha fala, parabenizando você, a Yara, pelo trabalho, né? A gente às vezes fica falando muito sobre vários aspectos e dá a impressão que está diminuindo o trabalho, né? Longe disso, né? É um trabalho interessantíssimo, fantástico, a gente tem que ser valorizado. E os comentários são justamente nesse sentido, para que o documento reflita tudo isso e as pessoas tenham acesso a isso, que é o documento que eles terão acesso, tá? Então, parabéns e obrigada, agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelas Muito bem. considerações. Com certeza vão contribuir muito no acerto aí, nos ajustes do trabalho. Obrigado. Ok, muito bem. Também agradeço, Dani, as suas, né, colocações. Eu acho que é sempre muito bom a gente, né, ouvir as pessoas, né, que fizeram parte do processo, né, vocês dois fizeram parte do processo, mas mais especificamente do trabalho que a gente vem assumindo agora. Eu, particularmente, venho assumindo esse tema, né, como leitora e participante, mas eu vejo assim um caminho muito interessante do Fábio, né? Ele é um passo a passo mesmo, é um momento agora que eu acho que ele está mergulhado lá no trabalho. Imagina a sala dele, né? Envolvido com isso e o quanto tem que realmente refletir toda essa potência que ele tem em sala de aula no escrito. Eu não tenho dúvida disso. E isso vai ter que ser feito, vai ser uma cobrança pessoal minha. E estar junto com ele também, ajudando, né, apoiando nesse processo, né, que se de outro modo, eu acho que é um caminho ainda que teve que ser tateado inicialmente, que também, numa pesquisa qualitativa, ou qualquer pesquisa, exige muito tempo, qualidade do tempo, né, eu acho que isso reflete muito, né, todo o debate e a profundidade que tem nesses dados que vocês apontaram, né, teórico, conceitual, pedagógico e também de organização textual. Tá? Então, sou muito grata. Eu vou encerrar agora essa sessão. Tá tudo bem, Maurício, Dani, Fábio? Vocês querem? Tudo bem. Podemos Não, seguir? tudo bem, podemos seguir. Quer falar, Maurício? Por favor. Só uma última pincelada, porque eu acho que vai incidir nessa questão das categorias e das considerações. E é uma pincelada mesmo. Reflita, porque você trouxe a questão de trabalhar os jogos de invasão, mas tem bastante categoria falando de fila. Eu pensei, na categoria tem bastante fala, olha, o pessoal está invadindo na fila. Pense em achar algumas riquezas nos momentos de mediação, primeiro e segundo tempo, quando você trabalhou os esportes de invasão, que é o seu objeto de estudo. Tudo bem? Ali é a sua fonte de dados. Sim. Fábio, podemos ir? Entendi. Podemos. Tá, a gente pode retomar isso, porque realmente tem muita presença, assim, dessa ideia, né, da organização dos alunos, né, esse espaço-tempo aí, que a gente já está tão habituado e que é difícil romper, né. O Edson está aí, sabe muito bem, né, do que a gente está falando. Mas vamos lá e vamos seguindo. Eu vou pedir licença, então, para a sala, para todo mundo, agradeço a presença de todo mundo, né. A gente vai agora para uma sessão, né, particular e a gente vai sair.